Boa noite. Nós estamos aqui para fazer mais um pequeno estudo. Dessa vez eu estou com meu pai aqui, ó. Eu vou ler a Bíblia para ele. Eu vou praticamente pregar para ele, mas vai servir para o vídeo também, porque meu pai ele gosta da palavra de Deus, não gosta, pai? Gosto. Então nós vamos fazer um cultinho agora aqui e vamos colocar na internet, não para ganhar visualizações, mas para ajudar, né? Para ajudar as pessoas. Nós vamos falar hoje sobre influência, entendeu? Influência que um homem exerce sobre o outro. Não existe um ditado que fala assim: me diga com quem andas e lhe direi quem é? Não é? Não tem um ditado que fala: se você dorme com um cachorro, você amanhece cheio de pulga? Não é? Então isso tudo é influência. Uma pessoa boa que começa a andar com uma pessoa que gosta de beber, gosta de fumar, gosta de dançar, essa pessoa que anda com ela está mostrando o tipo de pessoa que ela é. Porque uma pessoa que não gosta dessas coisas, ela não vai se unir com essas coisas, entendeu? Então essa influência, a gente vai falar tudo baseado dentro das escrituras. Então a gente vai começar por aqui, ó. Isaías 6, foi da onde o irmão Brana extraiu essa mensagem chamada influência, tá? Então agora nós vamos ler essa mensagem dele. Aqui está escrito assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora, Isaías 45, 12, está escrito assim, ó: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. Isso é o Senhor falando. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isso é Deus falando. Agora, no 45, 18, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus. Agora, aqui é Deus falando. Isaías, Deus, o séquito enchia o templo. Agora, se nós for para João 1, versículo 3, está escrito assim, ó. João 1, versículo 3. Aqui, ó. João 1, versículo 3. Está escrito assim, ó: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 10 está escrito: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui nós estamos falando de Deus, correto? Então você sabe que o mesmo Deus aqui do Antigo Testamento é o mesmo Jeová do Novo, tá certo? Nós temos um estudo que já fala sobre isso, mas não é isso que nós vamos entrar agora. Nós vamos falar sobre influência, tá? Então vamos lá, vamos abrir de novo aqui em Isaías 6, que é da onde a gente vai extrair o tema hoje, tá? Isaías 6, cadê? Vamos voltar aqui de novo, porque eu abrindo aqui eu fico mais protegido com a Bíblia aberta na minha frente, ó. Isaías 6, está aqui. Então é isso. Então o irmão Brana começa aqui, ó. Se este não é o tipo de exemplo de muitos homens hoje, olha só, o irmão Brana está dizendo o seguinte: Isaías, ele se inspirava muito em Uzias. Uzias era rei de Israel. Então Uzias era um homem muito temente a Deus,
um homem que fazia as coisas certas. Deus se agradava muito de Uzias. Isaías era profeta. Então Isaías se espelhava muito em Uzias, que era um rei próspero, temente a Deus. Entendeu? Você está entendendo, né? Então Uzias, ele chegou uma hora que ele começou a se exaltar muito. Por quê? Porque ele era um rei próspero e ele achava que porque ele era rei, ele podia fazer o que quisesse. Então ele quis entrar no templo para oferecer um sacrifício. Isso ele não podia fazer. Ele era rei, não era sacerdote. Só quem podia fazer isso era sacerdote. Mas ele achou que podia fazer. Aí os sacerdotes entraram, falaram com ele, ele não gostou. Aí o que aconteceu com ele? Pegou lepra e morreu leproso. Por causa de quê? Porque ele achava que podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Porque Deus abençoava ele era rei, e ele pensava que podia fazer um papel de sacerdote, e não podia. Porque isso era só para o sacerdote, o sacrifício. Então o irmão Brana fala aqui, ó. Se esse não é um tipo de exemplo de muitos hoje, nós o encontramos em nosso meio. Nossos líderes cristãos, eles trabalham toda a vida quase para se tornarem algum bispo ou algum homem grande, influente. Então logo quando chega aquele ponto, eles se acham exaltados. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoe os seus ministérios. E a primeira coisa, eles se tornam exaltados, até que chega a um ponto que eles se sentiram que estavam seguros, em volta de todo o seu povo. Eles estão apenas, eles têm chegado àquele lugar, onde eles pensam que pode fazer qualquer coisa que eles querem e passar despercebido por isso. Deus dá um ministério para ele, ele começa a se exaltar e acha que ele é o tal. E não é assim. Não é assim. Jesus falou, aquele grande, ele tem que se sentir humilde. Os grandes, os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Então cada um tem a sua posição, entendeu? Agora, nós temos estado sabendo de ministros tomando a estrada errada. Muitas vezes isso é porque eles se sentem seguros disso. O povo me deixará passar com qualquer coisa, é isso que eles pensam. Eu porque sou ministro, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, então eles pensam que o povo pode deixar passar, não. Aí o irmão Brana fala, se o povo pode, meu irmão, porém Deus não. Você vai responder para Deus, você jamais tente como ministro enganar os ouvidos da sua congregação. Não obstante a quanto eles possam gritar, berrar, se comportar e bater nas costas e dizer, a mensagem é maravilhosa. Isso não importa. A mensagem foi maravilhosa, maravilhoso, ótimo. Mas não pensa ele que ele pode fazer qualquer coisa, porque ele tem o dom de pregar, ele prega bonito. Então ele pode fazer qualquer coisa que o povo vai aceitar. É aqui onde o irmão Brana fala, o povo pode, meu irmão, mas Deus não. Entendeu? É igual a religião lá de Adão. Quando eles descobriram que eles estavam nus, o que Adão fez? Adão pegou e fez para ele, sabe o quê? Roupa de folha de figueira. Ele descobriu que ele estava nu, aí pegou roupa de figueira e colocou aqui na frente, sabe? Estava tudo bem, até eles não ter que encarar Deus. Porque quando eles teve que encarar Deus, o que Deus fez? Deus matou um cordeiro e vestiu eles com túnica, entendeu? Porque aquelas folhinhas ali não resolvia nada, não ia tampar a nudez deles. Então Deus matou um cordeiro, entendeu? E vestiu eles com a pele de cordeiro, entendeu? Estava tudo bem, perante os homens estava tudo certo, mas perante Deus não. Quando você tem que encarar Deus, é outra coisa. Então seus pecados vão te alcançar. É isso que o irmão Brana fala, entendeu? Se você for um bom comerciante, deixe que sua vida seja como tal, um bom comerciante. Que ela reflita Jesus Cristo em seus negócios, com honestidade, integridade, coisas que realmente significam alguma coisa. Porque alguém está olhando sua vida.
você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma real dona de casa, Deus tem que ter um real rapaz na escola, Deus tem que ter um real ministro, um real comerciante, alguém que irá refleti-lo, porque ali eles veem Cristo em você. Não importa o que o resto do mundo faça, isso não tem nada a ver com você, meu amigo. Nós somos responsáveis diante de Deus por nossas vidas e por nossas experiências com Cristo. Você pensa que você faz as coisas porque os homens ficam vendo? Não, porque Jesus falou, quando você entrar no seu quarto, entra lá, fecha a sua porta e ora para Deus em segredo, em oculto, que Deus ele vai ver você orando. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Diferente daqueles que costumam ficar na praça, fazendo grandes orações para que todo mundo veja ele. Entendeu? Só que o coração dele não está naquilo. Entendeu como que é? Então o coração da pessoa tem que estar em Deus. Entendeu como que é? Não é para aparência, não se sentir inchado. Então é entre você e Deus. Deus está te vendo, não importa se ninguém está vendo. O importante é entre você e Deus. Entendeu? Agora, ao ver aquilo, um homem que sai fora de seu lugar, jovem ou velho, aquele que sai fora da sua posição deve sofrer as consequências. Não importa o quanto Deus te tenha abençoado, ainda assim ele sofrerá os resultados. Você vê Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve que pagar por cada pecado que ele fez, ele teve que pagar, embora ele fosse um homem abençoado por Deus, ele teve que pagar. Você é um homem abençoado por Deus? É. Então eu posso fazer qualquer coisa? Não. Você vai ter que acertar diante de Deus. O povo não está vendo, mas Deus está. Então vai ser cobrado, entendeu? Agora, Deus ordena para o seu lugar e ele não deve jamais tentar tomar o lugar de outro. Não tente ser alguma coisa que você não é. Não é porque aquele camarada é um comerciante que vende vidro, que aquele outro lá não sabe vender vidro e quer vender vidro também. Está tentando ser uma coisa que ele não é? O que ele é? Ele é um vendedor de botões. Tem um irmão que fala: ô irmão, como é que você está, meu irmão? Ele fala assim: eu estou bem. Eu estou na terra peregrinando. Enquanto eu ando peregrinando, eu ando vendendo meus botões. Entendeu? Ele era satisfeito vendendo botões. Você é satisfeito vendendo seus vidros? Você é satisfeito vendendo? Seja um bom comerciante. Você foi chamado para ser uma dona de casa? Seja uma boa dona de casa. É isso que o irmão Brano está falando. Porque alguém está olhando você. Alguém vai se espelhar em você. Você é um irmão? Seja um bom irmão. Aquilo vai refletir no outro. Entendeu? Agora, você não precisa provar nada para ninguém. É entre você e Deus. Quem conseguir enxergar bem, quem não conseguir, paciência. Jesus não estava na terra pregando o evangelho? Alguns conseguiram ver nele quem era ele. Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A prostituta viu: vejo que tu és profeta, né? E os sacerdotes da época, o que viram nele? Disseram que ele era Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha aí. E você acha que isso mudou o que Jesus realmente era? Jesus era Deus na terra. A Bíblia fala: sendo na imagem de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou pequeno no nosso meio. Você vê, o grande Deus que fez os céus e a terra, quis descer aqui embaixo e lavar os pés do ser humano. A criatura que ele fez veio para lavar os pés. Deus, isso que é grandeza. Hoje, um funcionário quer ser um patrão, patrão quer ser um presidente, presidente quer ser um Deus. A pessoa quer ser grande. E Deus, sendo tão grande, quis se tornar tão pequeno. Você está vendo a diferença? Né? Então agora, não tente ser alguma coisa que você não é. Deus ordena seu homem e você não pode tomar o lugar do outro. Se você fizer, você está simplesmente produzindo uma
representação carnal e finalmente vai ser punido severamente. Isaías viu então que ele não poderia confiar no braço de carne. Isso dirigiu o profeta ao templo para orar, né? Ele viu que Uzias, um homem que ele admirava tanto, caiu leproso porque tentou fazer uma coisa que ele achava que podia fazer e não podia. Aí Isaías viu aquilo e aquilo ali fez o quê? Fez Isaías ver que ele não podia confiar no braço do homem. Então ele se dirigiu e isso dirigiu o profeta, que era Isaías, ao templo para orar. Aí quando ele chegou lá, o que ele encontrou? O séquito enchia o templo. Aí, agora, um serafim é uma palavra poderosa. Não é um anjo. Não. Tem o anjo, arcanjo, querubim, serafim. Nenhum tenta tomar o lugar do outro. O sol mantém o seu lugar, a lua mantém o seu lugar, as estrelas mantêm o seu lugar, tudo mantém o seu lugar. O único que quer sair de sua posição é o homem. Entendeu? É o homem que foi criado à imagem de Deus. Você vê como que é as coisas? Como é difícil. Ser humano é difícil. Entendeu? Só Deus mesmo para ter misericórdia. Agora o novo nascimento vem e regula tudo aquilo. Tá entendendo, né? Vocês não se preocupam não se ele estiver dormindo, mas segundo ele está pensando, né? O senhor está pensando, né? Está no ouvido. Está ouvindo, não é isso? Está na cabeça. Aí, está na cabeça, está ouvindo tudo, a alma dele está ouvindo tudo. Tá certo? Eu estou fazendo isso daqui porque eu quero animar ele. Vocês viram que ele estava com os olhos fechados agora, já viu de novo? É isso que eu estou tentando fazer, animar meu pai, entendeu? E ao mesmo tempo levar para vocês uma influência. Talvez isso traga uma influência para vocês, não pegar o seu pai e colocar numa casa de repouso, um homem que cuidou de vocês a vida toda. Aí o que ele vai ver lá numa casa de repouso? Um monte de velhinho lá que os filhos abandonaram, muitos deles. Tem outros que os filhos é bem de vida, mas não querem cuidar do pai na casa, leva para lá, paga para eles e os cuidadores ficam cuidando lá. Só que não é a mesma coisa de você cuidar em casa. Aqui, ó, o que eu estou fazendo. Isso ainda é pouco o que eu estou fazendo por ele, entendeu? Ele tem outros irmãos, todos dão atenção para ele, todos, entendeu? Não tem um que não dê atenção para ele. Mas ele está aqui comigo, entendeu? Então tem a minha irmã, tem os meus outros irmãos, todos dão atenção para ele, então ele é bem cuidado. E a gente faz o que pode, entendeu? É difícil? É, mas é possível. Olha o trabalho que nós demos para ele quando nós era pequeno. Não estamos vivos hoje, por que nós não podemos retribuir? Então que isso também influencie outros que estão ouvindo aí, que também é uma influência. Tá certo? Então vamos prosseguir. Então, um serafim é uma palavra poderosa e não um anjo. Não. É um sacrifício ardente. Ele tem algo a ver com o pacto, porque ele oferece sacrifícios para fazer um caminho ao pecador arrependido do trono da misericórdia. Que posição mais alta do que um anjo, maior do que um anjo, pois os anjos ficam atrás, porém os serafins vai na frente com a oferenda, bem na presença de Deus, um queimador o oferecedor de oração que foi feita, o queimador do sacrifício. E aqui estavam eles, indo pelo templo, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pense nisso, no templo, diante desse jovem profeta. O profeta foi lá, aquele séquito enchia o templo e os anjos voavam. Com duas, tampavam os olhos, com duas voavam e com duas cobriam os pés. Os olhos significavam indignidade, eles não eram dignos, Deus era santo, por isso que ele vivia santo, santo, santo. Ele não era digno. Se diante de Deus os anjos são sujos, imagine nós, o ser humano. Mas agradou a Deus ser como nós, resgatar quem estava perdido. A Bíblia não fala que nós julgaremos os anjos? Olha que qualidade. Agora, você tem que entender que você tem que se tornar humilde.
Entendeu? Então veja. Pense nisso. Eles estavam ali. Santo, santo, santo é o Senhor. Não creia jamais em homem algum. Não importa quem ele seja. Se ele é um homem santo, se ele é um bom... Não existe tal coisa. Deixe-me corrigir isso. Não há homem santo. Não existe igreja santa. Não existe tal coisa. Há um Deus santo, não um homem santo. Isto é, o Espírito Santo. Entendeu? Não é um homem santo, é o Espírito Santo no homem. Então não adianta falar santo isso, santo aquilo, santa igreja. Não, nada disso. Não é uma igreja santa. É o povo santo que está dentro daquela igreja. Entendeu? Há uma diferença muito grande aí. Pedro certa vez referiu-se ao monte, ao santo monte, sobre o monte da transfiguração. Não era a montanha que era santa, era o Deus santo que se encontrou sobre aquela montanha. Entendeu? Olha a diferença. Não é a igreja santa, é o santo Deus naquela igreja. Não o homem santo, mas o Espírito Santo operando naquele homem. O homem falhará. Ele é um fracasso para começar. Qualquer um. O maior mesmo dos homens caiu. Não coloque jamais sua confiança e a fazer de algum homem o seu exemplo. Ore para Deus. Cristo é o seu exemplo. Você lembra que Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Você tem que ser imitador de pessoas que vale a pena. Você é imitador de quem? De um tocador de rock? Uma mulher mundana? Um homem mundano? Você se inspira em quem? Entendeu? Não é isso, pai? É, então, tá vendo? Agora, nós encontramos esses serafins. Eles tinham 6 asas, 2 sobre suas faces, 2 sobre seus pés, e com 2 eles estavam voando, indo pelo templo, clamando, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eles clamavam dia e noite, porque eles estavam na presença de Deus. Vejam o que Deus estava dizendo a Isaías para ver, a santidade, a pureza de Deus, a reverência que nós devemos prestar em sua presença. Com 2 faces cobriam, com 2 asas cobriam a face. Pense nisso. Mesmo serafins na presença de Deus tiveram que cobrir suas faces para ficar na presença de Deus. Que nunca conheceram pecado, não. Não há pecado para eles. Contudo, mesmo assim, na presença de Deus, suas faces santas, eles cobriam. Então nós, mortais, pecadores, homens corruptos, tentaremos colocar alguma coisa, acrescentar a sua palavra para seu propósito, passar sobre algum julgamento daqueles que estão tentando seguir o Senhor, o que o Senhor diz para fazer. Nenhum respeito à palavra de Deus. Faz o que quer e pensa que pode passar por isso. Não, eu sei que a palavra de Deus diz, necessário vos é nascer de novo, porém, eu te direi o que penso. Você não tem nenhum pensamento. Você não tem nenhum pensamento. Deus tem falado e isso estabelece. Se Deus falou, é aquele ponto final. Ah, mas eu penso que é isso, não, você não tem nenhum pensamento, você não tem que pensar nada. É o que está escrito. Está escrito, é aquilo e acabou. É como o batismo nas águas. Jesus não mandou batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Foi ou não foi? Foi. Pedro, 10 dias depois, lá no dia de Pentecoste, porque Jesus mesmo falou, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles ficaram lá, daqui a pouco o Espírito Santo desceu sobre eles, aí pensaram que eles estavam bêbados, mas não estavam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aí perguntaram para Pedro, o que devemos fazer? Pedro levantou e disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhe pergunto,
Ele descumpriu o que Deus falou? Jesus disse? Não, ele não descumpriu. Ele fez da mesma maneira que Jesus disse. Ele não mandou usar o nome? Então ele usou o nome. Agora ele pergunta, Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não é. Então ele mandou batizar em nome. Então Pedro cumpriu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é Pai, Jesus é Filho, o tabernáculo, Espírito Santo é Cristo, a ungido. Cristo em vós, esperança da glória. Entendeu? Agora, não pense vocês, ministros, que vocês podem fazer isso e ficar assim. Nenhum de nós deve fazer isso. Vocês, dona de casas, vocês, homens de negócio, todos nós vamos responder a Deus, mediante sua palavra. Isaías estava aprendendo isso. Eles não estavam conscientes de sua presença. Entendeu? Eles tinham duas coberturas de asas sobre os seus pés. Aquilo significava humildade em sua presença. Entendeu? As duas no rosto era indignidade. As duas nos pés era indignidade. Entendeu? Era humildade na presença de Deus. E assim eles podiam voar. Agora, ó jovem, como Deus poderia te usar se tão somente você permitisse que Ele o fizesse? Jovem garota, você, jovem garota, você em sua fina beleza, com a aparência de pequena rainha que Deus lhe deu, por que você não usa essa influência para o reino de Deus? Para o que Deus te deu, essa virtude do caráter feminino, use dessa forma. Você está destinado a sair bem, porém qualquer outro caminho, você falhará. Veja, você será uma falha total. Deus fez a você e ninguém mais pode preencher aquele lugar. Você deve ser desta maneira. Você está influenciando outras meninas a ser igual a você. Por que a Bíblia fala que nós temos que ser como o sal da terra? O que o sal produz? Sede. E quando você está com sede, você quer o quê? Beber água. E para você beber água, o que Jesus disse? Eu sou a fonte de água viva. Então você chega até Jesus e beba. Então você tem que ser influenciado. O cristão tem que dar sede nos outros. Eu quero ser igual àquela jovem. Olha como que ela é. Ela está fadada a se dar bem. Agora você quer seguir quem? Aquela má companhia que vai para o salão? Isso é com você. Cada um sabe o tipo de espírito que tem dentro de si. Tá certo? Deus pode fazer sem você. Ele pode fazer sem mim. Porém, nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós temos que tê-lo, pois Ele é vida e só Ele. Agora, Ele podia voar com duas outras asas, veja. Face coberta pela santidade de Deus em reverência. Seus pés envoltos em humildade. E com duas podiam se colocar em ação para se movimentar. Deus estava mostrando ao seu profeta como um servo preparado tem que ser. Parado olhando Uzias. Aqui está o seu exemplo que tenho enviado diante de você. Cubra sua face em reverência, cubra seus pés em humildade e entre em ação. Oh, que exemplo! Ele havia olhado tanto Uzias e viu aquele homem falhar. Ele viu aquele homem falhar, ele admirava tanto Uzias e viu aquele homem falhar. Pegou lepra, porque pensou que podia fazer o que quisesse. Fez uma coisa que não estava no alcance dele. O irmão Brana pregou uma mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Entendeu? Agora, ele havia olhado tanto a Uzias e ele viu falhar. Agora, Deus está dizendo-lhe o que fazer, mostrando-lhe um servo preparado. Aí ele entrou em ação. Entendeu? Por quê? Porque ali Deus falou assim: a quem enviarei? Aí o anjo pegou Atenaz e tocou a língua de Uzias. Quando tocou a língua de Uzias, aí Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você tem que ser um homem preparado
para sair para fazer a vontade de Deus. Aquele anjo tem que pegar aquela brasa e tocar na sua língua, purificar a sua língua. Você parar de falar palavrão, você parar de falar qualquer coisa que vem na sua mente. Minha mãe costumava dizer, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Entendeu? Isso são ditados dos antigos. Entendeu? Agora, ele apenas não trata como criança e dá tapinhas. Ele corta, vindo, penetrando até a médula dos ossos. E ela é discernidora dos pensamentos e intenção do coração. Esta é a palavra feito carne. Você vê que Jesus, ele nunca foi de bajular ninguém. Nós não estamos aqui para bajular ninguém, não. A verdade do evangelho é essa. É se ensina ou não. Lembra quando Jesus disse, aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem parte comigo? O que eles fizeram? Começaram a sair um a um, ó, foram tudo embora, só ficou 12. Jesus olhou para eles e falou assim, vocês também não querem ir junto com eles? Jesus não parou e disse, desculpa, voltem todos, eu retiro o que eu disse. Não, ele falou, ele era a palavra, estava falado. Ficou só os 12. Jesus olhou para os 12 e falou assim, um de vós é o diabo. Viu? Olha só. Não querem vocês ir também junto com eles? Tenho-vos escolhido a vocês 12, mas um de vós é o diabo. Olha que palavra. Tá vendo? Mas é assim. A palavra de Deus é assim. Ela é para cortar onde tem que cortar. Onde tiver de cortar. Agora. Ele lançou a rede. Ora, ele sabia se não havia peixe ali. E Deus disse que haveria peixe. E ele lançou a rede de todos os modos. Quem? Pedro. Pedro era um homem pescador, um homem rude. Ele não era um sacerdote, ele era um homem rude. Tinha pescado o dia todinho, não tinha pescado nada. Mas aí ele viu Deus, Jesus feito carne. Aí falou assim, vamos voltar. Aí quando foi, Jesus mandou ele lançar a rede. Aí ele lançou a rede. Ora, ele sabia que não havia peixe ali. Deus disse que haveria. Então ele lançou a rede, de todos os modos. O que aconteceu? O peixe veio. Por quê? Foi Deus que mandou. Você não pode fazer porque você pensa que é. Foi Deus que mandou, então estabelece. Mesmo que todo mundo fale, não faça, não faça, não faça, não faça. Mas quem foi que falou? Deus? Então, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Entendeu? Você diz, eu tenho estado no altar, eu tenho estado em cima e embaixo, eu lance a rede, esse é o mandamento, lance a rede, não importa se você está no altar, se você está lá no banco, não importa onde você está, se Deus mandar você fazer, ninguém vai poder fazer por você, é você que tem que fazer, Deus vai querer aquilo de você, então é obrigação sua fazer aquilo, né? Quando ele pegou os peixes, o que ele fez? Primeiro ele caiu sobre os seus joelhos em reverência e respeito e clamou, deixe-me, Senhor, eu sou um homem pecador. O que é isso? Reverência e humildade. Qual foi a palavra de volta? Não temas, Simão, de agora em diante você será um pescador de homens, em ação. E ele morreu em ação. A Pedro foi dada as chaves do reino, não foi? Jesus não disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu? Agora, muitos evangélicos têm coragem de dizer que Pedro errou, na hora que falou sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles falam assim, eu prefiro ficar com o que Jesus disse, e não com o que o Pedro disse. Mas o que Pedro fez? Não foi a mesma coisa que Jesus mandou? Jesus não deu a chave, Jesus não tinha falado para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará? Ele negou, não negou? Jesus sabia o que estava dizendo, e se Jesus deu a chave para ele, falou, tudo que ligares no céu será ligado, tudo ligares na terra será ligado no céu, ele ligou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome de Deus, é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, esse é o nome, e ele usou, então foi ligado no céu. A Bíblia fala que não há outro nome dado em cima no céu ou embaixo
Na terra podemos ser salvos, Senhor Jesus Cristo. Você lembra lá na família de Cornélio? Quando Cornélio estava orando, apareceu um anjo para Cornélio e disse: manda chamar Simão, Pedro. Aí o anjo lá para Pedro também mostrou para ele que tinha uns homens vindo lá atrás dele. Aí levou ele até a casa de Cornélio. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio falou assim: nós estamos aqui reunidos para ver o que você tem para dizer para nós, que isso foi o anjo que mandou, e Deus não vindicou? Aí Pedro falou: foi. Então o que nós devemos fazer? Vai ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhe pergunto, um anjo mandaria Cornélio chamar Pedro para batizar num batismo errado? Para pensar, gente. Vamos parar para pensar sobre isso. Isso traz influência errada. Não existe outro nome que possa perdoar pecado a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Essa doutrina Pai, Filho e Espírito Santo, isso aí não surgiu agora. Isso aí é lá do tempo de Babilônia, sobre um tempo de Nirodes, Cuxi, lá de trás, adorações ancestrais, entendeu? Pai, o Filho, Semiramis, fizeram ela como se fosse a mariolatria de hoje em dia, entendeu? E assim por diante, isso aí tudo está na história. Agora, quando chegou em Roma, estabeleceu o seu trono, na era de Pérgamo, inteiramente casados, e colocou essa doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo, pegando São Mateus 28, 19, e dizendo que é Bíblia. Está escrito, mas não da maneira que eles estão colocando. A Bíblia mandou usar o nome e não os títulos. Espero que você esteja entendendo. Para isso morreu milhares de cristãos, entendeu? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos influenciando outras pessoas, entendeu? A igreja romana influenciou todos os cristãos. Todos os cristãos chamados cristãos hoje estão batizados da mesma doutrina deles. E a doutrina dos apóstolos? Qual que é? Vê se você vê alguém sendo batizado na Bíblia em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra. Você só encontra em nome do Senhor Jesus Cristo. Lê o livro de Atos para você ver. É os atos dos apóstolos, como eles se comportaram. Atos, entendeu? É os atos deles. Entendeu? Agora, entre em ação. Não tema, Simão. De agora em diante será um pescador de homem. Entre em ação. E ele morreu em ação. Esse mesmo Pedro que disse lá: eu não conheço esse Jesus. Ele negou Jesus, né? Mas ele se arrependeu. Por isso que o batismo do arrependimento veio através de Pedro. Ele se arrependeu amargamente. Olha lá em São João, se eu não me engano, ele chorou amargamente. Foi para o rio de novo para pescar. Falou: agora acabou para mim. Só que Deus apareceu para ele de novo, Jesus, e falou assim: amas a mim, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Perguntou a segunda vez: amas a mim, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Amas a mim, Pedro? Quando perguntou pela terceira vez, ele se entristeceu. Falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não falou aqui, ó, entre em ação, você será um pescador de homens agora. Quando foi para ele morrer, que foram matar ele, foi na crucificação, ele falou assim: então não me crucifique de cabeça para cima, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Tá vendo? Ele não teve medo nem da morte agora. Por quê? Porque agora ele sabia. Foi aberto o entendimento para eles conhecerem as Escrituras. Então ele sabia que aquele que morreu e ressuscitou vive para todo sempre, eternamente. É aquele que Isaías disse: o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não cria mais de um Deus. Entendeu? Agora, a coluna de fogo deve nos colocar em ação hoje. Enquanto vemos isso vindicado nas palavras de sua promessa para esta hora, esse último dia, ela deverá pôr todo o movimento de Deus em ação. E é isso que está acontecendo. Esse profeta aqui, ele não veio para montar mais uma denominação. Já existem muitas. Ele veio para quê? Para tirar um povo escolhido de dentro
das denominações, porque a palavra igreja significa isso, chamados para fora. Sai dela, povo meu, para que não seja contaminado com seus atos. E essa coluna de fogo que apareceu sobre a cabeça do profeta, vindicando o ministério dele, isso foi provado pela ciência. O único ser sobrenatural que foi fotografado foi a coluna de fogo na cabeça do irmão Branham. Essa mesma coluna de fogo que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, e a mesma coluna de fogo que apareceu para Moisés lá na sarça ardente. Entendeu? Então não é outra. Tá? Nós estamos falando sobre influência, né? Agora, as próprias coisas que ele disse que aconteceriam, seu ministério, o que isso aconteceria nos últimos dias, nós observamos isso noite após noite, dia após dia. O tempo está à mão. Nós devemos nos humilhar e entrarmos em humildade e entrarmos em ação. Correto. Palavra cumprida. Deveria ser colocado em ação. Entendeu? Agora eu vou encerrar por aqui, ó. Não olhem para o homem, olhe para Deus. Tire seus olhos do homem e coloque em Deus. Vejam Davi. Ele disse assim: eu prefiro ser um capacho na casa do meu Deus do que habitar nas tendas com homens pecadores. Sim, um capacho. É isso que Davi preferia. Ser um capacho. Aonde? Na casa de Deus. Do que? Na regalia, no meio de homens pecadores. Vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 anos fora da casa de Deus. Entendeu? Seja lá o que você for, que tu me chames, ó Senhor. Deixe-me ser o melhor capacho que eu tenho que ser. Se as pessoas tiverem de limpar seus pés em mim, deixe-me ser um capacho real. Eu limparei os pés de cada um. Por quê? Você foi chamado para limpar os pés? Então lave os pés de cada um. Mas não reclamando. Faça com amor. Você não foi chamado para isso? Então faça isso. Isso é influência. Você está influenciando outras pessoas. Entendeu? Então Isaías percebeu isso. Então ele, para entrar em ação, ele teve que tirar os olhos de Uzias e a brasa do altar teve que queimar sua língua para ele poder dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Entendeu? Então é isso. Espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado bastante. Enquanto meu pai meditou em tudo que foi dito, né, pai? O senhor entendeu tudo? Estou ouvindo. Ouvindo tudo. Aí. Entendeu? É isso, gente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Dá tchau pro pessoal ali, pai. Dá tchau. Fala, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Isso. Pronto.